fazer então alguns exemplos aqui e dar continuidade então às explicações, tá? Então, primeiro exemplo, determinar a equação geral do plano que passa pelo ponto A, 1, menos 3 e 4, e é paralelo aos vetores V1, 3, 1 e menos 2, e V2, 1, menos 1 e 1. Então, aqui nós vamos ter um dos casos que nós estudamos na aula anterior, tá? Então, a representação está aqui, tá? Vocês conseguem enxergar aqui os dois vetores, ó, V1 e V2, tá? São os dois vetores que estão aqui. Não nessa ordem, né? O V1 está embaixo e o V2 está em cima. E o ponto A, né? 1, menos 3 e 4. Então, nós queremos determinar um plano que passa por A e que seja paralelo a esses dois vetores. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Nós precisamos encontrar um vetor normal. Tá? O vetor normal não está explícito aqui, então nós temos que descobrir quem é esse vetor normal. Então, se o plano vai passar por A e é paralelo aos dois vetores, o vetor normal tem que ser ortogonal aos dois vetores, V1 e V2. Quem me dá esse vetor, uma das maneiras de nós obtermos esse vetor, é fazermos o produto vetorial entre V1 e V2. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O nosso vetor normal, que é o n, ele vai ser dado por V1 vetorial V2. Tá? E como é que a gente vai determinar esse vetor? Escrevendo, então, o nosso determinante com IJK. E obtendo esse determinante aqui. Ah, então, aqui, 3, 1 e menos 2, 1, menos 1 e 1. Aqui é o menos 2. Aqui, então, continuando. Então, multiplicando os elementos aqui, nós vamos ter I menos 2J menos 3K menos K, menos com menos vai dar mais, 2i vai ficar menos 2i, ok. E vai ficar 3J positivo, vai inverter menos 3J. Junta aí com I, então isso aqui vai me dar menos I menos 5J e menos 4K. Tá? Então aqui está o nosso vetor que é normal aos dois, ortogonal, né, aos dois vetores. Tá? Então aqui o nosso vetor n, então ele é menos 1, menos 5 e menos 4. Menos 1, menos 5 e menos 4. Agora que nós temos o vetor normal, nós precisamos escrever a nossa equação. Então, vamos lá para o próximo slide. Só pegar aqui de volta, então, quem são os 1, menos 3 e 4. Então, o A, 1, menos 3 e 4. E o nosso vetor normal, ele é menos 1, menos 5, menos 4. Notem que aqui, se nós colocarmos 1, 3 e 4, também é um vetor normal. Tá? 1, 4, 1, 5 e 4 positivo. Tá? Vou deixar assim por enquanto. Menos 1, menos 5 e menos 4. Menos 1, menos 5 e menos 4. E aí a nossa equação do plano.
então a minha equação do plano. Esse aqui vai ser o meu A, esse aqui o meu B, esse aqui o meu C. Esse aqui o meu x1, y1, z1. Né? Lembrando que a equação do plano, ó, x mais dy mais cz mais d igual a zero. Então aqui nós vamos ter que descobrir quem é o nosso d. O d é o menos ax1 menos by1 menos cz1. O nosso d, então, vai ser dado por, aqui multiplicando 1 vezes menos 1, vai dar menos 1, vai passar para cá, mais 1. Multiplicando aqui vai dar menos 15, vai passar para cá, mais 15. Multiplicando aqui vai dar menos 16, vai ficar mais 16. Então, o nosso D vai ser 32. 32 positivo. Então, aqui nós vamos ter o nosso A, que é menos 1, então vai ficar menos, tá? Vamos voltar para a nossa equação. Menos x menos 5y menos 4z mais 32 igual a zero. Como eu comentei, tá? A gente procura sempre deixar o coeficiente do x positivo. Então, se nós multiplicarmos tudo isso daqui por menos 1, nós vamos ter x mais 5y mais 4z menos 32 igual a zero. E esse, então, é o plano que passa por A, que é 1 menos 13 e 4, e que é paralelo aos vetores V1 e V2 que foram dados aqui no slide anterior, que são 3, 1 e menos 2 e 1 menos 1 e 1. Tá? Então, essa é a nossa solução, então, para esse primeiro exemplo. Tá? Exemplo 2. Estabelecer a equação geral do plano determinado pelos pontos 2, 1, menos 1, B, 0, menos 1 e 1, e C, 1, 2 e 1. Então, a representação dos pontos estão aqui, tá? Então, eu tenho um A lá embaixo, eu tenho um B aqui em cima, eu tenho um C aqui, tá? Então, as estratégias para nós resolvermos esse problema, tá? Tem várias formas de resolver. Como nós vimos aqui um exemplo que nós trabalhamos na aula passada, de como que a gente identifica um vetor normal, um plano dado 3 pontos, nós vamos usar essa mesma estratégia. Então, qual que é a estratégia? Se nós pegarmos esses 3 pontos e combinarmos eles de forma a obtermos pelo menos 2 vetores, por exemplo, tá? Eu vou pegar um vetor AC e um vetor AB. Se eu pegar o vetor AC e o vetor AB, se eu fizer o produto vetorial desses dois vetores, o vetor resultante vai ser ortogonal ao mesmo tempo ao vetor AB e ao vetor AC. Tá? Isso por definição de produto vetorial. Então, o que, que vai acontecer? Esse produto vetorial pode ser o meu, ou vai ser, nesse caso, se eu fizer dessa forma, vai ser o meu vetor normal do plano. Então, ele vai ser ortogonal a esse plano e eu escolho um ponto qualquer desses três, o A, o B ou o C, para determinar a equação geral do plano. Tá? Então, a estratégia vai ser essa daqui. Tá? Nós pegamos, então, esses dois vetores. Notem que eu poderia pegar BC e BA. Poderia pegar CB e CA. Eu poderia pegar AB e CB. Todos esses vetores eles vão ser coplanares. Tá? Vão formar um plano. E se nós trabalharmos, então, nesse sentido com o vetor ortogonal, ele vai ser, pelo produto vetorial, né? Ele vai ser sempre um
produto válido vai ser sempre um vetor válido, tá? Eu coloquei aqui os pontos para ficar mais fácil de nós continuarmos o exemplo. Então, ponto 2, 1 e menos 1, 0, menos 1 e 1, e 1 e 2. Então, o nosso objetivo, tá? Aqui não tem a ilustração, mas eu já mostrei lá para vocês, é nós determinarmos um vetor AB, tá? E também determinarmos um vetor AC. Eu escolhi esses dois aqui, poderia ter escolhido outros dois. Então, o que é o meu AB? O meu AB é B menos A. Então, 0 menos 2 vai dar menos 2. Menos 1 mais... menos 1, no caso, vai dar menos 2. E 1 menos menos 1 vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, esse é o meu vetor AB. O meu vetor AC, 1 menos 2, menos 1. 2 menos 1, que é 1. E 1 menos menos 1, que é 1 mais 1, 2. Então, nós temos o vetor AB e o vetor AC. São esses dois vetores que eu ilustrei aqui no desenho anteriormente. Agora, nós vamos obter, então, o nosso N. Como é que a gente obtém o nosso N? O nosso N é o vetor normal. Ele vai ser dado pelo vetor AB vetorial com AC. Então, determina aqui. Esse nós determinamos pelo determinante. I, J, K. Então, nós temos menos 2, menos 2, 2, menos 1, 1 e 2. Aí nós vamos ter menos 4i. Aqui multiplicando 2j menos 2j. O K multiplica por 1 e menos 2 vai dar menos 2K. Aqui multiplicar na diagonal secundária vai dar 2K positivos, que multiplicado por menos 1 vai ficar menos 2K. 2 vezes 1, 2 vezes I, 2I, vai ficar menos 2I. E 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes J, menos 4J, que vai vir para cá, mais 4. E aí nós temos que juntar, né? Menos 4i com menos 2i, menos 6i. Menos 2j com mais 4j, eu vou ter mais 2j. E aqui menos 4k. Beleza. Agora nós temos o nosso vetor normal. Nosso vetor normal, ele vai ser dado por menos 6, 2 e menos 4. Ou qualquer um dos seus múltiplos, tá? Ou qualquer um dos seus múltiplos. Então, se eu tenho agora aqui, tá, o nosso vetor normal, eu quero que esse plano, tá, passe por um dos pontos, A, B ou C, tanto faz. Então, vamos lá. Eu vou definir aqui um ponto, um dos pontos. O ponto que eu vou escolher aqui é o ponto A, que é o 2, 1 e menos 1. O meu vetor N, ele é o menos 6, 2 e menos 4. Eu estou repetindo eles para ficar fácil de a gente fazer a nossa equação, tá? Então, aqui é a nossa equação. Equação do plano. A equação do plano, então, vai ser dada por menos 6x mais 2y menos 4z. Aqui eu vou ter o mais d igual a zero. Tá?
que eu não fiz um mais D aqui? Eu vou fazer o D aqui do lado. Quem que vai ser o meu D? Então, eu vou multiplicar o menos 6 vezes o 2, que dá menos 12, que eu vou pôr aqui, mais 12. 2 vezes 1, 2, positivo, vai vir para cá, menos 2. E menos 4 vezes menos 1 vai dar 4, positivo, vai ficar menos 4. Então, o meu D vai ser 12 menos 6, que é 6. 6 positivo. Então, aqui, mais 6. Então, essa vai ser a equação. Notem, mais uma vez, que aqui nós temos o coeficiente aqui negativo. Como padrão, a gente escreve ele sempre positivo. Então, vou pôr aqui um novo. E tudo isso daqui é múltiplo de 2. Eu posso simplificar tudo por 2. Como eu quero que fique positivo, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1 meio. Né? Multiplica tudo por menos 1 meio. E aí nós vamos ter 3x menos y mais 2z menos 3 igual a 0. E essa, então, vai ser a equação geral do plano, tá? Que passa pelos pontos A, B e C. Aí está resolvido, então, o problema. Essa é a solução. Terceiro exemplo, estabelecer a equação cartesiana do plano que contém a reta x igual a 4, y igual a 3 e o ponto B, menos 3, 2 e 1. A representação também está aqui no lado. Fiz o ponto, né? Ponto menos 3, 2 e 1, que é esse ponto B aqui. A reta R, notem que a reta R tem sempre abscissa 4 e ordenada 3. E o Z é que vai alterando, ou seja, ela vai ser uma reta paralela ao eixo Z. Tá? E nós queremos, então, um plano que passa por essa reta e também passe pelo ponto B. Tá? Esse vetor que eu coloquei aqui foi um vetor que eu usei para determinar a reta. Tá? Então, é um vetor paralelo, então qualquer vetor sobre o eixo Z vai ser um vetor que dá a direção, então, da reta R. Então, aqui, tá, nós vamos fazer o seguinte, nós também vamos pensar em estratégia de resolver esse problema. Tá? Então, o que, que nós podemos fazer aqui para determinar essa solução? Então, nós sabemos que, por exemplo, nós temos um ponto B e uma reta e nós queremos determinar quem é um vetor diretor que vai me dar, então, uh, esse plano, né, que passa pela reta e pelo B. Então, o que, que nós temos que fazer aqui? Uma das ideias. Eu posso pegar um ponto A qualquer aqui, por exemplo, vou chamar esse ponto A aqui, um ponto A qualquer aqui na reta R. Tá? Como eu coloquei ele para cima aqui, ó, já coloquei ele mais ou menos na altura do 4, vamos supor que está mais ou menos na altura do 4, eu posso dizer que esse ponto daqui, ele é 4, 3, 4, por exemplo. Né? Poderia ser 4, 3 e 1, 4, 3 e 2, então qualquer ponto aqui. Se nós pegarmos qualquer ponto nessa reta aqui, nós podemos determinar um vetor que vai de B até essa reta. Tá? E aí nós temos um vetor. Bom, um vetor só não vai me dar a direção da reta do vetor normal. Eu preciso de ter mais um vetor. Então eu tenho duas opções. Ou eu pego um outro ponto qualquer aqui na reta R e faço outro vetor, daí eu tenho os dois vetores que eu preciso. Ou eu posso pegar direto o vetor que deu a reta. Por exemplo, eu usei aqui o vetor 001. Então eu calculo, eu posso usar esses dois vetores que já estão aqui, ou eu posso pegar um outro ponto qualquer. Vamos supor que eu pegue aqui esse ponto daqui. Tá? Vamos pegar esse ponto e chamar esse ponto de C.
esse ponto DC, vamos supor que ele está numa altura de 2 aqui, ele vai ser o 3, o 4, perdão, 4, 3 e 2, por exemplo, tá? E aí eu posso determinar, então, um vetor BA e um vetor BC, né? Um vetor BA e um vetor BC. Como é que seria o meu vetor BA? Então, como eu peguei aqui esses dois pontos que fazem parte da reta, eu escolhi esses dois pontos, tá? O que, que vai acontecer aqui? Onde está o pontinho aqui? Tá? BA. Então, o BA é A menos B. Então, vai ser 4 menos 3, que vai dar 7. 3 menos 2, que é 1. E 4 menos 1, que é 3. E aqui nós temos um BC. O BC vai ser, de novo aqui então, nós vamos ter um 7, 1, 1 e 2 menos 1, menos 1. Tá? E aí nós temos esses dois vetores que vão me dar, então, se eu fizer o produto vetorial, eles vão me dar, então, o meu n, que é o vetor normal. Então, ele vai ser o meu BA vetorial BC. Então, tem I, J, K. Aí eu tenho 7, 7, 3, 7, 1, 3. E aí eu vou ter que fazer isso lá do outro lado, tá? Então vamos lá. 7, 7, 3, 7, 1 e 3. Opa, perdão. Eu errei aqui, né? 7, 1 e menos 1. Aqui vai dar 0 se eu deixar desse jeito. Aqui é menos 1. Se eu fizer essa conta aqui, daria 0 esse determinante aqui, tá? E não pode dar 0. Tá? Então, IJK 773, 7, 1 e menos 1. Vou copiar de novo aqui. IJK. Sete. Esqueci. Aqui também não é. Aqui também não é o 7, que é 1, né? 7, 1 e 3, 7, 1 e menos 1. 7, 1 e 3. 7, 1 e menos 1. E aí nós fazemos as contas. Então nós vamos ter menos I. Aqui vai dar 21J. 21J. O K vai dar 7K positivo. Aqui vai dar menos 7K. 3 vezes I vai dar menos 3I. E menos 7J vai ficar mais 7J. Aqui nós vamos ter menos 1, menos 3, menos 4. Já vou deixar assim. 21 mais 7, 28. E 7 menos 7, 0. Tá? Já para simplificar isso daqui, ó, olha só. Como isso aqui é um vetor normal, todos os múltiplos desse vetor vão satisfazer. Então, eu posso dividir isso aqui tudo por menos 4. E eu vou ter 1, menos 7 e 0. Tá? Por que eu posso fazer isso aqui? Porque ele é um vetor normal e qualquer múltiplo desse vetor, então, vai continuar sendo um vetor normal do plano. Tá?
E com isso eu já vou economizar aqui um bom tempo para fazer simplificações, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Nós queremos que esse plano passe por B ou por A ou por C. Como foi dado B, eu vou usar o B, né? Menos 3, 2 e 1. Então, o nosso ponto aqui, tá? Nosso ponto B, menos 3, 2 e 1. Menos 3, 2 e 1. O nosso vetor, que é o vetor normal, lembrando que isso daqui é o nosso vetor normal, tá? Então, esse aqui é o vetor normal, e esse aqui se torna o nosso vetor normal, que é 1, menos 7 e 0. E aí nós vamos para a nossa equação do plano. Equação. Equação do plano. Aqui é a equação geral, né? Então aqui nós vamos ter x menos 7y. O zero não tem, tá? Z igual a zero aqui, então 0 vezes 1 vai dar 0. Mais o d. Vamos lá de novo para o meu rascunho para obter o d lá no cantinho, tá? O nosso d, ele vai ser dado então por 3 mais 14. Então, o d nosso vai ser 17. Então, x menos y mais x menos 7y mais 17 igual a zero. Tá? O que, que isso significa? Ó? Como o z deu zero aqui no nosso vetor normal, significa então que o nosso plano ele é paralelo ao eixo z. E realmente isso vai se configurar, isso dá para perceber aqui na ilustração. Tá? Esse plano que vai ser formado aqui, ele vai ser paralelo ao eixo z. Tá? E isso se percebe quando uma das incógnitas, uma das variáveis aqui, né, que é o z, se tornou nula e se verifica então dessa forma. Como eu comentei, tem outras formas de nós resolvermos isso. Poderia ter pego direto o vetor 001, seria muito mais fácil, né? Se nós fôssemos fazer dessa outra forma, vou deixar para vocês fazerem. A equação tem que ser a mesma no final, tá? Então, simplificando, deixando ela com o coeficiente do x positivo e simplificando a equação, vocês vão conseguir obter essa resolução de forma correta, tá? Então, vai ser a mesma, beleza? Último exemplo dessa etapa, determinar a equação geral do plano que contém essas duas retas. As retas y igual a 2x mais 1 e z igual a menos 3x menos 2 e a reta R2, que é dado pelas equações paramétricas x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 4t e z igual a 3 menos 6t. Essas duas retas, tá? Elas são paralelas, tá? Como é que eu sei que elas são paralelas? Vou pegar o vetor diretor de V1. Como as equações da reta R1 estão dadas na forma reduzida, eu sei então que aqui o meu vetor diretor, um dos vetores diretores é 1, 2 e menos 3. Tá? Então, o 2 é do y, o menos 3 é do z, e como eu isolei em função de x, então o 1 vai ser o meu x. Quem vai ser o meu V2? O meu V2, vetor diretor, então, da reta R2, ele é dado por 2, 4, menos 6. Se vocês compararem V1 com V2, o V1 ele é a metade do V2. Ou seja, os vetores são múltiplos. Tá? Como eles são múltiplos, eu tenho que R1 é paralela a R2.
Essa é a conclusão que a gente tem aqui, sem ver o gráfico, tá? Porque eu já coloquei o gráfico aqui mostrando que as retas aparentemente são paralelas. Aqui, aparentemente. A gente não sabe o que acontece lá no infinito. Então, o que vai me garantir aqui essa expressão daqui, ó, perceber que os vetores são múltiplos um do outro. Ou fazer aquela razão, né? 1 meio, 1 dividido por 2, 2 dividido por 4 e menos 3 dividido por menos 6 dá sempre 1 meio. Tá? Por que é importante isso? Porque para duas retas formarem um plano, elas têm que ser, a gente já estudou isso, tem que ser paralelas ou concorrentes. Então aqui, se elas são paralelas, então eu já consigo obter então um plano que passa por essas duas retas. A estratégia agora. Qual que é a estratégia? Como nós temos já um vetor V1 e um vetor V2, se esses dois vetores são paralelos, eu não posso fazer isso. Ó. Eu vou escrever até aqui o que eu não posso fazer. Eu não posso dizer que o meu vetor normal ele seria V1 vetorial V2, que é um erro muito comum que os alunos fazem aqui. Por que eu não posso dizer isso? Isso é errado de eu dizer. Porque quando eu fizer esse produto vetorial dessas duas retas, como elas são paralelas, esse produto vetorial vai dar zero. Tá? Então eu não vou conseguir obter o que eu preciso. Então, quando as retas são paralelas, qual é a nossa estratégia? Eu escolho um dos dois vetores como sendo um vetor, né, de uma das retas, qualquer, que vai ser vetor diretor da outra reta também, e pego um ponto na reta R1 e pego um ponto na reta R2. Então eu pego um ponto que eu vou chamar aqui um ponto DA, e eu pego aqui um ponto que eu vou chamar de B. Tá? Quando eu pegar um vetor AB, transformar isso aqui num vetor, esse vetor aqui, tá? Ele vai pertencer ao mesmo plano que o vetor da reta R1 ou da reta R2. Então, se eu pegar o produto vetorial, então quem que vai ser o nosso N certinho aqui nesse caso? O nosso vetor normal, ele vai ser dado pelo produto vetorial de V1 ou V2, tá? Tanto faz, porque vai ser o vetor diretor das duas retas da mesma forma. Produto vetorial com o vetor AB. Tá? E aí o que eu preciso então? Eu preciso definir quem é o meu A e quem é o meu B. Deixa eu ver se eu copiei aqui para ficar mais fácil, então não vou precisar escrever aqui. Então, olha só. Eu vou fazer exatamente o que eu ilustrei aqui. Então, nós vamos agora descobrir um ponto A e um ponto B. Tá? Então, eu quero um A que pertença à reta R1. Tá? Como é que eu faço isso? Se eu atribuir para x 0 aqui, eu vou ter um ponto. Então, o meu x é 0. Quem que vai ser o meu y na R1? Vai ser 2 vezes 0 mais 1, que é 1. E aqui, menos 3, menos 2. Então, menos 3 vezes 0, que é 0, menos 2, menos 2. Eu tenho um ponto em R1. Então, esse aqui é o meu ponto A. Tá? E eu vou pegar o ponto B pertencente a R2. Tá? Quem que vai ser o meu ponto B pertencente a R2? Aí, como elas estão na forma paramétrica, as equações, ó, o menos 1, 0 e 3. E aí eu tenho o meu ponto A e o meu ponto B. Com o ponto A e o ponto B, eu formo um vetor AB. É aquilo que eu comentei antes ali, quando eu peguei um pontinho aqui, chamei de A, chamei de B, né? Aí vai acontecer isso daí. Quem que vai ser então o meu vetor AB? Aqui. Vetor AB, então vai ser B menos A. Menos 1 menos 0, menos 1. 0 menos 1, menos 1. 3 menos menos 2, 5. E aí nós temos o meu vetor AB. Esse vetor AB, então, ele vai ser
meus vetores que vai me dar o vetor normal. Então, o meu n vai ser dado, então, por B1 vetorial AB. Então, vamos lá. Então, eu vou escrever o I, o J, o K. Vou voltar lá agora para ver quem que é o meu vetor B1. 1, 2 e menos 3. 1, 2, menos 3. O meu vetor aqui, AB, menos 1, menos 1 e 5. E aí eu vou fazer a conta. Vou colocar aqui embaixo para poder ter um espaço aqui do lado para eu colocar a equação geral daí que nós vamos precisar, né? Então aqui vai ser 10 e menos 3 mais 3 J menos K. Aqui vai dar menos 2K mais 2K. Menos 3 mais 3 vai ficar menos 3i. E aqui menos 5J. Tá? Então, vamos lá. Então aqui quem que vai ser? O I. 10 menos 3 vai dar 7. 3 menos 5 vai dar menos 2. E aqui menos 1. Esse aqui, então, é o meu vetor normal. Tá? Esse aqui é o meu vetor normal. Tá? Então, cadê o pontinho? Bom, se ele é o meu vetor normal, agora é só eu escrever a minha equação usando um dos pontos. Qualquer um dos pontos que foram definidos aqui. Eu vou escolher aqui o ponto A. Tá? Então, vou usar o ponto A, 0, 1 e menos 2. E vou usar o meu vetor normal, 7 menos 2 e menos 1. E aí nós vamos escrever a nossa equação. Equação do plano geral, né? Do plano. Então, vai ser 7x menos 2y menos e. Agora o meu d, tá? Vou fazer de cabeça. Bom, não vou fazer de cabeça. Vou fazer num cantinho aqui, bem pequenininho, aqui num espacinho aqui do lado. Vamos lá, o d. Aqui 7 vezes 0 dá 0. Aqui vai dar 2 vezes 1, vai dar menos 2. Então vai ser 2. E menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2. Vai passar para cá, menos 2. Então o meu d aqui dá 0. Tá? Então, meu d é 0. Então, isso aqui é igual a 0 e terminou a nossa equação. Não dá para simplificar. O meu x já está positivo, aqui o coeficiente do x já está positivo. E essa é a equação do plano, então. Tá? Beleza. Então, essa é a ideia que nós temos para resolver esses problemas. Então, a gente sempre tem que ver, tem que conhecer a equação de reta, tem que entender paralelismo, intersecção de retas, tá? Tem que lembrar dessas coisas que já foram estudadas lá, tá? A outra coisa importante aqui, como o d deu zero, esse d ser zero significa que esse plano ele passa pela origem do sistema, tá? A origem do sistema lá no ponto 0, 0, 0, tá? E de fato, tá? Se nós pensarmos uma equação aí, no ponto 0, 0, o ponto 0, 0, 0 satisfaz essa equaçãozinha daqui, ó. Podem notar, se x for 0, y for 0 e z for 0, essa equação aqui se torna verdadeira. Então, realmente, o ponto 0, 0, 0, a origem do sistema, é o ponto do plano, tá? Nesse caso. Planos paralelos aos eixos.
e aos planos coordenados, né? Alguns casos particulares, então, que vão aparecer aí também no decorrer dos nossos problemas, né? Todo plano π de equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, que passa pela origem do sistema, O000, terá o termo independente d igual a zero, que é isso que eu acabei de comentar aqui com vocês nesse exemplo, tá? Então, se vocês olharem aqui, o d igual a zero implica que o ponto 000 pertence ao plano π, tá? Pensando então no plano π. O que vai acontecer daí com a nossa equação? A nossa equação fica dessa forma, ó. Fica ax mais by mais cz igual a zero. E ela vai passar então pela origem do sistema, se ela for dessa forma. Então, olhando esse exemplo anterior, ó, ax mais by mais cz igual a zero, né? Isso aqui significa então que a equação indica que o nosso plano passa pela origem. Tá? Essa é uma informação importante. Planos paralelos aos eixos coordenados. Então, agora vamos ver alguns casos, né? Quando uma das componentes do vetor normal de um plano é nula, estamos diante de casos particulares. Quais são os casos? O caso 1. Vamos supor que no vetor NABC o A seja igual a zero, tá? Que é o que está sendo representado aqui. O A é igual a zero. Então, a primeira componente então, do vetor normal é nula. Então, nós vamos ter aqui um BC, B e C diferentes de zero, né? B e C diferentes de zero, aqui nesse caso, tá? Então, esse B e C diferentes de zero, só o A igual a zero. Se isso acontecer, o vetor normal, ele é ortogonal ao eixo OX. E é verdade isso, porque esse vetor ele vai estar no plano YZ. Aqui eu tenho um plano YOZ, onde vai pertencer esse B e C aqui, que são diferentes de zero. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se nós pensarmos, então, nessa situação, isso sempre vai ser um vetor ortogonal ao plano OX, e, portanto, o plano π ele vai ser paralelo ao eixo x. Tá? Ele vai ser paralelo ao eixo x. Por quê? Porque nesse caso aqui, o vetor normal ele vai ter que ser ortogonal, então, ao plano. Se ele é ortogonal ao OX, então o plano vai ser paralelo ao OX. É uma consequência. Nesse caso, nós vamos ter uma equação onde o x desaparece. Ó. O x some e só vai aparecer o y e o z na equação. E o termo independente, se ele for diferente de zero. Se ele for zero, ele fica omitido, mas ele está lá, né? Então, essa é a relação que nós temos aqui. Tá? Uma representação para isso, tá? Tá aqui. Eu coloquei um exemplo. Deixa eu ver se dá para habilitar aqui com a setinha. Vou entrar aqui então no GeoGebra para nós enxergarmos então essa situação com o nosso GeoGebra aqui. Tá? Já vai abrir aqui para nós entendermos. Se vocês olharem aqui, ó, o eixo X é esse eixo que está em vermelho. Tá? O ponto A é um ponto de referência e o vetor que nós temos aqui ó, é um vetor que tem o x igual a zero, por isso que ele parte aqui ó, em zero aqui, ó. No eixo x ele parte de zero, x igual a zero. Então ele pertence, qualquer vetor aqui, ele vai pertencer sempre ao plano YZ, o vetor normal. E aí o que vai acontecer nesse caso? Se esse vetor ele é normal ao plano e ele passa pela origem, qualquer plano que pela origem aqui no caso do aqui x igual a zero, né? Então, qualquer plano que eu construir para qualquer ponto do espaço, esse plano sempre vai ser paralelo ao eixo y aqui nesse caso. Ele está demorando bastante
para abrir, mas ele abriu, tá? Então aqui é só para vocês enxergarem o que, que eu estou visualizando aqui, vocês, o que, que tem como referência. O vetor que eu peguei como exemplo, tá? É um exemplo qualquer. É 0, 2 e 3, ou seja, o meu x é igual a 0, tá? Se vocês olharem o vetor, ele está construído ali, tá? Eu vou esconder aqui então a equação, plano e ponto. Esse é o vetor. Olhem só onde que ele está. O plano y, o plano yz é esse que eu coloquei agora. O vetor sempre vai estar nesse plano, tá? Se a coordenada x for nula, ele sempre vai estar nesse plano, fazendo como se fosse esse vetor dando um giro de 360 graus e esticando, encolhendo do jeito que quiser, tá? Então o vetor sempre vai estar nesse plano, tá? E aí o que, que acontece aí? Se nós pegarmos um ponto qualquer e determinarmos um plano, então, de forma que esse plano tenha esse vetor como o vetor normal, esse plano vai ser paralelo ao eixo x. Claro, ele é o vetor normal, então ele forma um ângulo de 90 graus com o plano. O vetor forma um ângulo de 90 graus com o plano. Tá? Então aqui só para vocês enxergarem isso que eu acho que é interessante vocês perceberem. A questão de onde está esse vetor. Tá? Esse vetor vai estar aqui. Tá? Notem que esses dois planos eles também vão ser ortogonais. Tá? Forma um ângulo de 90 graus aqui. Tá? Então, essa é a ideia para visualizar, né? Para vocês visualizarem. Outra curiosidade, como obter a intersecção do plano com os eixos OY e OZ nesse caso. Tá? Então, uma coisa que vocês vão poder utilizar aqui para obter esse ponto, vocês chamam o y de zero na equação do plano, tá? A equação do plano aqui, ó. Eu chamo o y de zero e vejo quem vai me dar o meu z. O z vai ser um número diferente de zero, então ele vai me dar um z. Esse z aqui, então, vai ser a intersecção com o eixo OZ. Se eu quero determinar quem é a intersecção, se eu chamar o z de zero, eu vou determinar a intersecção com o eixo y do plano. Então é só substituir aqui, coloca 0 em z para descobrir a intersecção com y, coloca 0 em y para descobrir a intersecção com o eixo z. Ah, mas professor, e a intersecção com o eixo x? Não existe, tá? Não existe porque o plano é paralelo a esse eixo, então não vai existir intersecção. Outros casos, tá? Baseado na mesma ideia, se nós tivermos a segunda coordenada, o b igual a zero, no vetor normal, significa então que o nosso vetor normal ele será ortogonal ao eixo AY. Consequentemente, o plano π vai ser paralelo ao eixo y. Aqui a equação vai ficar dessa forma. Ó. O y não aparece na equação geral do plano. Tá? Então, se o y não aparece, significa que o plano é paralelo ao eixo y. É uma consequência direta. E aqui eu vou conseguir abrir também aqui para vocês enxergarem um exemplo que eu coloquei só para ilustrar a situação. Tá? Lembrando, então, que aqui, se vocês têm o vetor dessa forma A e C diferentes de zero, esse vetor está no plano XY. Tá? Eu vou fazer isso aqui também. Eu vou tirar o A, vou tirar o meu vetor que eu escolhi aqui é 1, 0 e 3. Então, eu deixei a segunda coordenada nula. Se a segunda coordenada é nula, ele vai ser um vetor que está nesse plano daqui. Ó. Tá? Plano YZ. Perdão, XZ. Tá? O XZ, porque o que é Y é nulo. Né? Então, se vocês olharem, ó, qualquer vetor dessa forma vai estar nesse plano. Qualquer vetor que tenha y igual a zero vai estar nesse plano daqui.
E aí o que vai acontecer? Se vocês tomarem um ponto como referência aqui em algum lugar, e a partir desse vetor e desse ponto vocês determinarem um plano, esse plano vai ser paralelo ao eixo Y. O eixo verde aqui que nós temos é o eixo Y. Tá? Então, isso acontece para qualquer plano que vocês tenham essa característica no vetor normal. Tá? O vetor normal tem uma coordenada nula. E a mesma coisa vai acontecer daí no eixo em relação ao componente nula no Z. Tá? Então, o que nós vamos ter? Um plano paralelo ao eixo Z. Então, de novo, ó, agora ó, o vetor que nós temos é 1, 2 e 0. Deixei nulo para o Z. Então, é esse vetor que está lá embaixo. Ó. Então, a gente já percebe que esse vetor ele está no plano XY. Ele está no plano XY. Aqui é esse planinho daqui. Ó. Tá lá. Qualquer vetor normal que tenha essa característica, ele está sobre o plano XY. Tá? Então, baseado nisso, se nós tomarmos um ponto A e nesse ponto A definirmos um plano que tenha essa característica, esse plano vai ser paralelo ao eixo Z. Aqui, ó, plano paralelo ao eixo Z. Isso que nós temos, então, nesses casos particulares que são interessantes aí da gente verificar. Observações. A equação x mais 2y menos 4 igual a zero. Ó. Vamos pegar essa equação daqui. Ó. Notem que o z aqui é igual a zero. Ó. Representa no espaço R3 um plano paralelo ao eixo AZ. Isso a gente viu, não com esse exemplo aqui, mas isso aqui é uma equação de um plano que realmente vai ser paralelo ao eixo Z. Porém, essa mesma equação interpretada no R2 representa uma reta. Se vocês olharem isso aqui no eixo, no plano cartesiano, perdão, isso daqui é uma reta. Tá? Isso também é importante vocês perceberem. Se na equação ax mais by mais d igual a zero fizermos d igual a zero, a equação ax mais by igual a zero representa um plano que passa pela origem e, portanto, vai conter o eixo OZ. Tá? Então, isso também é uma questão interessante que vocês vão perceber. Se nós colocarmos d igual a zero, esse plano que nós tínhamos aqui, ó, ele passa a estar sobre o eixo azulzinho aqui embaixo. Então, ele vai conter todo o eixo Z. Tá? Então, é só nós pegarmos um ponto qualquer aqui em Z como referência para determinar essa equação do plano, que nós vamos ter, então, um D igual a zero. Então, para ter um D igual a zero, é só pegar um ponto sobre o eixo Z e o vetor que nós temos aqui tem a coordenada Z nula. Então, isso vai fazer com que a nossa equação passe exatamente sobre o eixo AZ, e isso vai acontecer com qualquer uma das outras que nós já vimos antes. Planos paralelos aos planos coordenados também. Se duas componentes do vetor normal são nulas, este será colinear a um dos vetores. Então, agora nós vamos ter essa situação. As duas coordenadas do vetor normal ser nula. Então, nós vamos ter esses casos. Ó. Ou o vetor vai ser paralelo ao vetor 1, 0, 0, que é o vetor I, ou vai ser paralelo ao vetor 0, 1 e 0, que é o vetor J, ou vai ser paralelo ao vetor K, 0, 0, 1. Tá? Isso é uma consequência lógica. Tá? Também. Outra coisa que é uma consequência lógica, se nós temos essa situação para um vetor normal, os vetores normais estão sobre os eixos. É isso que está querendo dizer essa expressão toda aqui. Tá? Então, o vetor normal está sobre um dos eixos, ou x, y ou z. Então, o plano π que nós vamos formar a partir desse vetor, ele vai ser paralelo ao plano dos outros dois vetores. Tá? Então, como assim, professor, o plano dos outros dois vetores aqui? Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se nós
tivermos um vetor normal I, o plano formado por esse vetor normal aqui vai ser paralelo ao plano formado por JK. Ou seja, vai ser um plano paralelo ao plano YZ aqui nesse caso. Tá? Vamos ver os casos que fica mais fácil de a gente enxergar aqui. O A e o B igual a zero, então, e o C diferente de zero. Então, nós vamos ter uma situação como essa daqui. Ó. Nós vamos ter um C que multiplica 0, 0, 1. Então, qualquer C aqui, qualquer número real. Então, C vezes o K vai ser um vetor normal, que vai fazer com que o meu plano π seja paralelo ao x, ao y, ao plano xy. Aquele plano da base ali que nós temos no sistema de eixos tridimensional. Né? E a equação geral do plano, dos planos paralelos ao plano x ou y, sempre vai ser dessa forma. O z vai ser igual a menos d sobre c. Ou seja, nós vamos ter um z igual a uma constante. Tá? Vamos ver aqui. Né? Com um exemplo, fica mais fácil de nós enxergarmos isso. Tá? Então, duas coordenadas nulas no vetor normal. Tá? Duas coordenadas nulas no vetor normal. Aqui eu tenho 0 e 0, x e y igual a 0. E o meu z é não nulo. Então, o que, que isso significa? Que o meu vetor normal ele está sobre o eixo z. Então é óbvio que qualquer plano que eu faça vai ter que ser paralelo ao plano da base aqui, que é o plano xy. Tá? Isso a gente percebe aqui ó, claramente. Tá? Qual que vai ser o meu plano agora? O meu plano é z igual a 2, nesse caso. Está passando em 2, então o z é igual a 2. Se eu tomar o ponto A como referência, o ponto A é 1, 13 e 2. Então, o z do ponto é o que vai indicar qual vai ser a equação do plano paralelo ao eixo, paralelo ao plano xy. Tá? Então, notem que aqui tem que ser tudo 2. 2, 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 2. Né? Então, o z vai ser sempre 2 e o x e y são variáveis livres que vão dar todos esses demais valores que estão aqui no plano. Tá? Então, isso acontece daí para todos os casos. Tá? Se nós pegarmos aí também o x e o z igual a zero, então o y não vai ser zero. Isso significa então que nós vamos ter um plano que é perpendicular ao eixo y e paralelo ao plano formado então por x e z. Tá? Nesse caso aqui no exemplo, y é igual a 3. E aqui, quando nós tivermos o y e o z nulos no vetor normal, então isso significa que o nosso vetor normal ele está sobre o eixo x. Então, qualquer plano que eu formar com esses vetores que estão sobre o eixo x vai ser paralelo ao plano YZ. Tá? E aí nós vamos ter então também um x igual a 1, um x igual a k como sendo a nossa equação. Uma síntese dos planos paralelos, uma observação interessante aqui que eu organizei para vocês perceberem mais algumas informações interessantes. Tá? Eu vou abrir aqui o GeoGebra que vai ficar mais fácil de eu explicar o que nós temos que visualizar aqui nesse caso. Tá? Se nós tomarmos um ponto A aqui, e nós colocarmos então esse ponto como sendo 2, 3 e 4, nós vamos ter então uma situação aqui da seguinte forma. Se nós pegarmos um plano passando por A, que seja paralelo a um dos eixos, nós vamos ter, por exemplo, x igual a 2. Ó, x igual a 2 vai ser um plano paralelo ao YZ. Se nós pegarmos um y igual a 3, nós vamos ter um plano paralelo ao eixo XZ. E se nós pegarmos um z igual a 4, vai passar no ponto A. E aí nós temos os três planos aqui paralelos aos planos coordenados,
que são esses planos aqui, ó. Esse e esse, tá? Os planos coordenados. Aqui vai ficar mais difícil de enxergar, mas eu quero que vocês enxerguem agora o que vai formar lá dentro. Eu vou apagar agora tudo que está aqui fora. Ó, vou fazer aparecer um paralelepípedo lá dentro. Ó. Essa área que ficou fechadinha lá dentro quando eu juntei todos os planos. Agora eu vou esconder todos os planinhos que estão aqui. Todos os planos. Eu peguei o ponto aleatório, tá? 2, 3. E aí nós temos um paralelepípedo, tá? Então, se vocês olharem aqui no ponto A, o plano da tampa aqui de cima é paralelo ao XY, então ele é Z igual a 4. Esse, no ponto A também aqui, essa tampa lateral aqui, nós vamos ter que vai passar sempre em Y igual a 3. E no de frente aqui, essa tampa da frente vai passar em X igual a 2. Então nós conseguimos enxergar então esses três planos. E os outros planos que estão nas outras tampas são os planos XOY, XOZ e YOZ. Tá? Então são os planos que nós temos. Tá? Então, uma curiosidade, uma observação que pode ser útil na interpretação gráfica de problemas que envolvam essas situações aí. Tá? Então, outra coisa importante, a equação x igual a 2, então uma equação qualquer, ela pode representar um ponto no conjunto dos números reais, uma reta no plano cartesiano ou um plano no espaço. Então, olha que interessante isso. Todas essas são equações x igual a 2. Dependendo do espaço que nós estamos considerando, elas vão representar geometricamente coisas diferentes. Então, no conjunto dos números reais, x igual a 2 é o ponto 2. Na reta, no plano cartesiano, né, no eixo xy, nós vamos ter x igual a 2 como uma reta paralela ao eixo y. E no sistema do R3, nós vamos ter, então, x igual a 2 como sendo um plano que passa por x igual a 2 e que é paralelo ao plano y a z. Tá? E é isso daí. Tá? Então, eu vou deixar esses dois exemplos agora para vocês resolverem, pensando nisso, tá? Olhando os outros exemplos que nós já construímos nesse mesmo vídeo, tá? Aqui eu coloquei uma representação gráfica para vocês enxergarem a, a solução aqui, uma ideia de como vocês podem construir isso. E vocês resolvam esses dois exercícios junto com os demais que eu vou indicar para vocês, tá? Então, esse fica de teminha de casa para vocês. Geometria analítica, Paulo Winterly, a editora Pearson, é de onde eu estou tirando essas teorias todas que nós estamos estudando. Um abraço, até mais.